Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o enfermeiro Ademir Mazuco, sou enfermeiro intervencionista do SAMU de Goiânia, especialista em urgência e emergência e professor também. Bem, eu vim passando esse momento aqui para falar para vocês um pouquinho sobre as atualizações de 2017 aí do American Heart e do UCOR. Trata-se de algumas mudanças legais que vêm para ser trabalhadas já nos cursos, né? Nos cursos tanto do American Heart quanto dos cursos de pós-graduação, esses cursos de qualificação profissional. Bem, primeiramente a gente tem que falar um pouquinho sobre 2015, né? 2015 foi fortalecida a ideia do TARM, né? Orientar o indivíduo na situação de PCR a iniciar as RCPs. Neste trabalho que foi apresentado agora, mostrou-se um fortalecimento dessa ideia. Nos Estados Unidos é muito comum, o indivíduo ele liga lá para o serviço 911, fala do acometimento e o TARM lá, o atendimento, já orienta o indivíduo o que ele tem que fazer na situação de PCR. Aqui no Brasil a gente tem algumas regras, né? A nossa legislação, aqui para o serviço 92, por exemplo, no momento que o indivíduo ele liga para o serviço, ele é passado para o médico. A figura do médico que faz a regulação, identifica o acometimento e orienta a família ou o solicitante do socorro o que fazer naquele momento. Bem, para os socorristas leigos, ou aquele profissional leigo que não tem ideia nenhuma, mas ele quer fazer alguma coisa, fortalece a ideia de somente compressão. Ensinar ele ou orientar ele a fazer somente compressão. Mas nós temos também aquele socorrista leigo, não profissional de saúde, mas que tem um certo treinamento. Então ele sabe o que é ventilar um paciente. Mas mesmo assim, fortalecida a ideia de não ventilar, mas fortalecer a compressão contínua. Porque nem sempre o indivíduo também dispõe de um dispositivo, por exemplo, um bolsa-válvula máscara, né, o AMBU, ou um pocket mask, aquela máscara portátil. Então, se ele não tem, e ele for tentar, ou até mesmo a ventilação boca a boca, então se ele não tem um conhecimento profissional sobre isso, ou pode fazer numa situação de nervosismo, faz uma ventilação incorreta, ele pode provocar insuflação gástrica ou nem ventilar direito o indivíduo e parar uma compressão, quando na verdade é fortalecida a ideia da compressão contínua. E nós temos também aquele profissional, o leigo, que trabalha em ambientes mais específicos, onde pode ser creche, escola, ambientes de piscina, rios, represas, né? Nesses locais é fortalecida a capacitação do profissional e aí trabalhar a questão da ventilação. Mas os trabalhos mostram o seguinte, é fortalecida a compressão. A compressão é importante. Do ponto de vista fisiológico, quando a gente vai avaliar, você parar uma compressão para fazer a ventilação, incorre algumas situações ruins do ponto de vista fisiológico. Por exemplo, você fazendo a compressão, você está provocando uma pressão de perfusão nesse indivíduo, você está causando uma certa pressão, está melhorando a perfusão e está levando esse oxigênio até as células, para o cérebro ou até mesmo para a própria célula cardíaca. E quando o indivíduo para fazer essa ventilação, por mais que seja pouquinho, essa pressão vai a zero. E aí quando volta a compressão e chega num patamar de 30 compressões, onde você está conseguindo atingir uma pressão novamente, para ventilar. E uma das mudanças aí, uma das recomendações que veio nesse protocolo 2015, é a possibilidade para o profissional de saúde, e a gente fala já do segundo tópico, né? O profissional de saúde que tem habilidade técnica, conhece bem as regras e tem toda a competência técnica de realizar uma ventilação compressão com qualidade, ele recomenda algumas situações. Por exemplo, tem a relação compressão 30:2, então 30 compressões faz 2 ventilações, uma ventilação por segundo, volta as compressões. Nessas orientações ele fala o seguinte, em uma das situações, ele recomenda, uma recomendação moderada, e um nível de evidência baseado em alguns estudos que não tem muitas informações, mas tem um certo valor por ter uma evidência moderada. Ele fala que durante a RCP, o socorrista ele não para a compressão para ventilar. Em 2 situações. A primeira situação,
30 compressões, ventila, mesmo assim o socorrista que está comprimindo, ele não para de comprimir. 29, 30, ventila, 1, 2, 3, e ele não para de ventilar. Então são 30 compressões com 2 ventilações, com compressões contínuas. A outra situação é a compressão contínua com uma ventilação a cada 6 segundos. Quando a gente fala em ventilação a cada 2 segundos, a gente começa a lembrar de uma situação. Não parece a ventilação quando o indivíduo tem uma via aérea avançada? É muito parecido, né? Então, olha só, esses estudos vieram, de certa maneira, para simplificar. Simplifica, de certa maneira simplifica, porque quando você tem via aérea avançada de um jeito, quando é suporte básico é do outro, é passivo de lembrar? É passivo. O profissional de saúde tem capacidade técnica para isso. Mas quanto mais você simplificar, maior é a sobrevida do indivíduo. Então essas atualizações são boas porque simplifica, né? E unifica basicamente. Então já pode ser trabalhado, isso já é uma recomendação do American Heart, que o profissional de saúde, né, aquele que está no dia a dia, ele pode realizar já essas mudanças, já pode começar a fazer essas mudanças. Então, no seu atendimento, ele pode fazer as 30 compressões e 2 ventilações, mas com compressões ininterruptas, isto é, contínuas. Ou ele pode também fazer as compressões contínuas, realizando uma ventilação a cada 6 segundos. Necessariamente é o protocolo de suporte avançado. No suporte avançado, não houve mudanças, continua do mesmo jeito, não teve nenhuma recomendação, nenhuma mudança do ponto de vista técnico na assistência. A gente avaliando do ponto de vista fisiológico, vê que realmente pode ter um impacto bacana, porque você garante uma circulação contínua. Chega um certo momento que, lógico, se você não ventilar, vai faltar oxigênio, então não vai ser benéfico, vai ser maléfico. Mas mesmo assim, para os socorristas leigos, é recomendado somente compressão. Já desde 2015, 2010, 2015, o American Heart já vem trabalhando hands-only, ou somente as mãos, então somente compressão. Eu falo muito em sala de aula sobre o risco de você recomendar a uma pessoa leiga realizar ventilação. Primeiro, porque ele não vai ter nenhum dispositivo técnico para fazer isso. E se ele for fazer boca a boca, ele pode, né, sofrer alguma contaminação, né, adquirir um agente patológico inesperado. Então é um risco, né, um risco muito grande. Galera, espero ter ajudado, eu fico à disposição, tá? Meu mini currículo está aí em cima, os contatos também. A gente pertence também à equipe de ensino e pesquisa em emergência, que é esse canal nosso aqui no Facebook. A gente fica à disposição. Valeu, um abraço, fique com Deus.